Estamos em tempos de engano como nunca antes, onde muitos acabam iludidos por um sistema corrupto e desumano. Diante disso, surge a pergunta: será que toda a humanidade realmente se curvará a essa mentira? E como podemos reconhecer a verdade no meio de tanta manipulação? A resposta está unicamente na palavra de Deus, na Bíblia. Precisamos buscar o que as Escrituras ensinam sobre esses dias e nos prepararmos. É essencial ter discernimento, fortalecer a fé e adquirir sabedoria para enfrentar os desafios que virão, e isso sem cair nas armadilhas do erro. Podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que diz: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Depois do arrebatamento da igreja, o anticristo assumirá uma posição de destaque e de controle de muitas coisas na terra, enganando os que ficaram com sinais e prodígios para que sigam seu sistema político e religioso. A Bíblia deixa claro: quem não tiver o nome no livro da vida do Cordeiro se submeterá a essa falsa autoridade. Será um tempo de engano e manipulação global, afetando a economia, a política e a religião. Mas os que pertencem a Jesus, que possuem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, estarão seguros, garantindo a promessa da vida eterna. Hoje, já vemos isso acontecer de forma sutil, com ideologias e tendências que desviam muitos dos valores do Senhor. Para não sermos enganados, precisamos fortalecer nossa fé, conhecermos bem a palavra de Deus e manter uma vida de oração e de comunhão. Assim, como igreja fiel, permanecemos vigilantes, aguardando o arrebatamento da igreja fiel e firmes na esperança da eternidade com Cristo. Podemos ler no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 24, onde Jesus diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Neste versículo, Jesus nos alerta sobre o grande engano dos últimos dias, que, se fosse possível, seria capaz de desviar até o povo de Deus. Mas há uma promessa: quem permanecer firme será levado para o Senhor. Durante a grande tribulação, muitos adorarão o anticristo, enquanto outros terão que buscar a Deus em meio à perseguição. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram à estátua de Nabucodonosor, nós também devemos resistir, sem nos deixar levar pelos sinais e enganos do inimigo. O anticristo será a maior expressão da ilusão, mas os que seguem Jesus continuarão firmes, guardados pelo poder de Deus. Nossa proteção está em vestir a armadura espiritual, vivermos em comunhão com o Senhor e rejeitarmos toda a mentira. Enquanto o mundo se renderá ao engano, nós hoje nos agarramos à palavra, à oração e à fé no Cordeiro. Estamos prontos para resistir e ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Podemos ler na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse versículo nos alerta sobre o perigo de nos distrairmos com modismos e distrações vazias que nos afastam da verdade de Deus. Enquanto muitos se conformam com o mundo, o inimigo age para espalhar engano. Por isso, precisamos estar fortalecidos na palavra, em oração e vigilantes, usando a armadura de Deus para resistir às mentiras e permanecer firmes na esperança da volta de Jesus. Muitos têm trocado a verdade do Evangelho por experiências superficiais e doutrinas que apenas agradam, mas nunca nos transformam. Quando deixamos a oração e a comunhão de lado para seguir um sistema que valoriza aquilo que é passageiro, enfraquecemos espiritualmente. Precisamos então nos revestir da armadura do Senhor, viver em obediência e aprendermos a ensinar outros a discernir os enganos que preparam o mundo para o anticristo que está vindo. Estamos preparados para essa batalha? Podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36, onde Jesus diz: Vigiai, pois, em todo o tempo,
orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus nos alerta nessa passagem bíblica sobre a necessidade de vigilância e oração para escaparmos dos enganos dos últimos dias. O anticristo usará sinais e controle para seduzir e dominar, enganando aqueles que não conhecem a verdade. Já vemos essa preparação acontecendo hoje por meio da cultura, da tecnologia e da mídia, que moldam mentes para aceitar esse sistema. Diante disso, precisamos estar firmes na fé, enraizados na palavra e comprometidos com a verdade, para discernir e resistir às ilusões que aumentarão nos tempos finais. A verdadeira igreja, cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro, será arrebatada e preservada da tribulação, aguardando a vinda gloriosa de Jesus. Enquanto o mundo se entrega ao domínio do anticristo, nós somos chamados a viver em santidade, rejeitar o conformismo e proclamar o evangelho. Nossa missão é brilhar como luz de Cristo, permanecer em oração e na verdade, não apenas só para evitar o engano, mas para levar esperança e transformação ao mundo ao nosso redor.